Alô, teste? Acho que tá funcionando. Agora pra sincronizar isso aqui que vai ser uma doideira. Olá, né? Tudo bem? Eu sou o Vitor e eu tô aprendendo a mexer nisso aqui, então se eu tiver alguns problemas com esse Microsoft Whiteboard, vocês ignorem, beleza? Eu vou fazer alguns vídeos aí de início só pra mostrar a complexidade da biologia. Por início, vou falar só um pouco sobre as células, que eu quero fazer uma playlist meio elementar para conceitos básicos, né? Para eu poder avançar um pouco mais. Então, por hoje, dá pra ver aqui no título, né? Vou mostrar o que é uma célula, pelo básico, né? Muitas vezes a gente tem essa aula em biologia, sei lá, e é biologia sim, na verdade, e o professor não discorre direito, às vezes porque ele não sabe, ele é formado em uma faculdade que talvez não deu a formação devida, que ele não é realmente um biólogo, ele é mais um professor de biologia, que existe diferença na formação, claro. E ele não te passou o conteúdo completo, eu vou tentar fazer isso, é claro, mas de uma forma mais didática que eu consiga, né? Que é, querendo ou não, é um assunto meio complexo, determina alguns aspectos importantíssimos para você continuar estudando biologia e também depende de alguns conceitos elementares de outras matérias, como química e física, né, talvez. Mas eu vou tentando, vou tocando aqui o que for necessário, além do que eu vou tentar simplificar aqui, a gente dá um jeito, né? Então, vamos começar. O que é uma célula? Se der pra ouvir muito o teclado, infelizmente a infraestrutura aqui não tá das melhores, beleza? O que é uma célula? Então, basicamente, a gente vai começar pela definição básica que vocês provavelmente ouviram, que é a célula é a unidade morfofisiológica, ou então os dois juntos, né, tanto faz, lógica do corpo humano. E o que isso significa? É foda, né? O professor normalmente ele deixa isso aqui e joga pra você e você decora essa brincadeira. E obviamente é um conceito um pouco mais difícil do que só decorar palavras, né? Porque biologia não é isso. Isso aí é, sei lá, português. Não sei. Talvez, alguma coisa do tipo. Apesar de que você ainda tem que saber as regras, né? Pra falar o português. Bem, a célula é uma unidade morfofisiológica do corpo humano. O que significa morfofisiológica? Morfo significa algo que dá forma, né? De morfologia. E fisiológica, algo que tem alguma função definida, tá? Unidade, lembrando, significa que, basicamente, vou fazer um desenho bem feio aqui. Basicamente, tá aqui você, bracinho pra baixo, perninha, todas as suas células do seu corpo, ou seja, que dão forma, são células, né? Enfim, toda unidade do seu corpo é feita por células, ou seja, a menor parte do ser humano são células, é claro. As células têm menores partes, que são os átomos, que formam, sei lá, as organelas e, enfim, vou explicar tudo isso. Basicamente, tudo é feito por átomos e nosso corpo é feito por células que são feitas de átomos, basicamente. Grosso modo é isso. E essas células, deixa eu desenhar direito, deixa eu apagar isso aqui. Vou desenhar com o circulinho, pode ser que demore um pouco, né? Não sei usar isso, mas enfim. Basicamente, a gente vai desenhar ela de redondinha, que a maioria dos desenhos a gente acha redondinho. Nem todas as nossas células são redondinhas, lembrando. Mas, a priori, você vai ver uma coisa semelhante a isso. Claro, a gente vai continuar preenchendo, né? Deixa eu dar um zoom. Beleza. Então, o que a gente vê aqui de início? Nós temos aqui, imaginando que isso é uma célula, essa parte em azul, que a gente chama de citoplasma. O que é um citoplasma? Basicamente é o líquido em que está tudo imerso dentro da célula. Imagina uma bolinha de água, aquelas bolinhas de gel, não sei se vocês já viram, que são uma cápsulazinha de plástico e um gel dentro, normalmente você usa pra, sei lá, gelar coisas, não sei. E essa bolinha tem esse gel dentro que é o citoplasma. Você pode ouvir outros nomes, né, tipo citosol, tipo o hialoplasma, alguns nomes diferentes, mas isso aqui só muda o autor. Normalmente o citoplasma, quando a gente diz, a gente está falando da região inteira e não só o líquido,
Hialoplasma é mais o líquido, citosol também é mais a zona em vez do líquido, mas o citoplasma ele engloba os dois, mais ou menos, né? E a parte em preta aqui, ó, essa externa, a gente chama de membrana plasmática, tá? Eu vou dar uma discorrida nessa membrana plasmática agora mesmo, que aí a gente consegue ter uma ideia. Vou pegar aqui com a mãozinha, arrastar. O que é essa membrana plasmática? Vou tentar dar um zoomzinho. Basicamente, ela é formada por duas coisas, a priori, né? São os fosfolipídios, que vão ser isso aqui, com uma cabecinha de fosfato, que é PO4, e também tem glicerol, né? Tem algumas coisas no meio desse fosfato, mas não é muito importante ainda. Mas, basicamente, ele tem uma unidade mais ou menos assim, com essas perninhas, e essa cabeça de fosfato, tá? Chama fosfolipídio, isso aqui tudo junto, tá? Essa parte aqui, ela é polar, ou seja, ela é hidrofílica, ela tem afinidade com a água. Quando você for ver um desenho, essa parte sempre vai estar em contato com a água. Por exemplo, a parte de dentro é do citosol, que é a água, o citoplasma, né? E a parte de fora também da célula, que também é água, né? Sangue, enfim, é água. E essa parte das perninhas é hidrofóbica, o que significa ela não gosta de água, ela nunca vai estar em contato com a água. Por quê? Porque ela é um fosfolipídio, ou seja, essa parte da cabeça que é feita de fósforo tem a outra parte que é feita de lipídios. O que são lipídios? Gordura. Já é bom que eu introduza isso agora, né? Existem 3 macronutrientes, tá? Que significa... A maioria das coisas que a gente vai falar aqui são formadas por 3 naturezas, como se fosse isso. E claro, cada uma delas são vários elétrons de certas coisas. Elétrons, né? Átomos de certas coisas. Mas a priori a gente vai dividir como macronutrientes. Muitas vezes a pessoa que malha aí normalmente já ouviu falar muito deles, né? Quem não malha muito, ou quem também não é muito fã do estudo, às vezes não é muito familiarizado, né? Mas vamos lá. Começamos com os... Opa, acho que não dá pra escrever com espacinho pequeno. Carboidratos. Deixa eu puxar pra baixo. Não dá. Aí, deu. A gente vai começar com os carboidratos. Deixa eu ver se eu consigo puxar mais. Aí, beleza. Os lipídios, e as proteínas. Existe mais uma, né, que são os ácidos nucleicos, mas para agora a gente ainda não precisa. Então a gente vai dividir em 3, carboidratos, lipídios e proteínas, beleza? O que significa? Carboidratos normalmente são açúcares, né, fontes de energia, lipídios, gordura, basicamente, e proteína, dá para discorrer bastante, mas são aminoácidos. A gente vai ter que discorrer mais sobre isso e vai ter muita oportunidade. Basicamente, então, são essas 3 macronutrientes. Voltando aqui para cima, então a gente sabe que essa perninha é feita de lipídio. E aqui, essa cabeça é feita de glicerol mais fosfato. Basicamente, fosfato, tá? Por isso que a gente chama de fosfolipídio, que é dividido entre fosfato e lipídio. Então, como eu disse, essa parte aqui é polar, ou seja, ela gosta de água. É uma parte da química que era necessário um conhecimento prévio, mas, basicamente, a água é polar, e polar só se relaciona, né, uma boa palavra, com o polar. E o lipídio, toda gordura, como o óleo, por exemplo, é apolar, por isso que normalmente você vê a água não se misturando com óleo, etc., além da densidade, claro. Então, o lipídio é gordura apolar. E por que eu tô falando isso? Porque aqui, além de um fosfolipídio, são 2 fosfolipídios, normalmente. Vou desenhar a cabecinha aqui no freestyle, então ignorem, é a mesma coisa, tá? Só espelhado. Então, a membrana, ela é formada por isso, uma bicamada de fosfolipídio, que vocês vão encontrar escrito. Basicamente, é isso aqui infinitas vezes, tá? Aqui, ó, várias camadinhas disso, vários fosfolipídios juntos, assim, em torno de toda a membrana, tá? Então, isso aqui, basicamente, é dando um zoom bem forte nessa área aqui, assim, do citoplasma. Quer ver? Vamos ver aqui. Ops, fica aí, quietinho. Aí.
Basicamente, eu tô dando um zoom aqui nessa parte preta, ó. Isso é a membrana plasmática. Então, ela é dividida nesses dois lados do fosfolipídio, que é a parte apolar e apolar. Basicamente, aqui não entra muito em contato com a água, porque não muito. Vou explicar aí depois nas partes de transporte, né? De tanto de nutrientes, tanto de água. Então, isso vai ser explicado mais futuramente. Eu não sei usar isso aqui, então ficar passando a mão é meio difícil. E qual que é a segunda parte? Não é só fosfolipídio. No meio delas, dessas membranas, por exemplo, aqui assim, vai ter, finge que aqui tem vários fosfolipídios, vai ter uma proteína, literalmente um tubo, algumas, né? São tipo um tubo, basicamente, significa ela é uma proteína transportadora. São várias proteínas que tem no decorrer da membrana. Qual é o intuito dela? Transportar, como eu disse. Transportar o quê? Nutrientes maiores que não podem passar por aqui, tá? Então, já dando um spoilerzinho, depois eu vou fazer um vídeo só de difusão, que é basicamente um dos tipos de transporte pela intramembrana, que é o nutriente passando aqui por dentro dos fosfolipídios, de fora da célula para dentro da célula, de dentro da célula para fora da célula. E também os nutrientes que não conseguem passar aqui, nutrientes maiores, moléculas maiores, elas passam por essas proteínas, basicamente. Elas servem de tubo, de passagem mesmo, tá? Que tipo de proteína? Por exemplo, a glicose. A glicose é uma proteína proteína não. É um nutriente meio grande, que é, por exemplo, a fórmula dela é C6H12O6. Ela é um nutriente de 24 átomos, pra ver aqui, né? Então, ela tem 24 átomos, ela é um pouco grandinha, né? Então, ela não consegue passar por aqui. Então, ela passa normalmente por essa proteína, tá? Perfeito. Entendendo isso, a gente pode pular aqui pra dentro do citoplasma, que é basicamente água, que nem eu expliquei. Essa parte do citoplasma tem umas reações mais complexas que eu vou deixar para quando eu for explicar alguma das organelas, tá? Mas aqui, a priori, a gente tem que entender que ela aloja organelas, tá? Que é o que organelas? Nosso corpo tem órgãos, então elas têm funções. Da mesma forma que o nosso corpo tem órgãos, que também, por sinal, são formados por células, as células têm órgãos, beleza? Não são bem órgãos, né? Mas a gente vai dizer assim que é um jeito mais didático. Eu vou trocar a corzinha aqui. Deixa laranja, legal. Basicamente aqui é o núcleo. Bem no meio, né? Não precisa ser necessariamente no meio, normalmente não é no meio. É uma célula 3D, né? Não é exatamente assim. Mas a gente desenha no meio normalmente, tá? Quero dizer que isso aqui é o controle geral. Basicamente aqui o núcleo. Você já deve ter escutado falar que essas células do ser humano são eucariotas, né? De onde vem esse termo? Existem outras células que são diferentes dessa. Por quê? Elas não têm esse núcleo, basicamente. E não tendo esse núcleo, elas não são complexas como a nossa célula. Esse núcleo, basicamente, envolve esse negocinho preto que eu tô desenhando aqui, que é o DNA. Sim, o DNA que te deixa com o olhinho igual do seu pai, enfim, a boca da sua mãe, não sei. Isso aqui tá exatamente assim em todo o seu corpo. Em todo o seu corpo, tá? Colei algo que não, não pertencia. Tentei copiar isso aqui. Tá em todo o seu corpo da mesma forma. Em todas as células é exatamente esse DNA. Então por que todas as células não são iguais? Basicamente ela lê um pedaço diferente, tá? A célula tá lendo um pedaço diferente essa célula aqui, por exemplo, vou supor que é a célula do seu fígado. Ela tá lendo um pedaço diferente do que a sua célula do rim tá lendo, tá? Então o DNA a gente tem que... Já deve ter ouvido falar aí, né? Que ela é o controle geral, ela é a direção da sua célula. Basicamente, é aqui que saem todas as informações do que é para ser feito na célula e no seu corpo inteiro, tá? É uma das coisas mais importantes. E lembra do quarto nutriente lá, o macronutriente que eu tinha falado, o ácido nucleico? O DNA é feito disso, basicamente. Mas isso aí é uma coisa mais avançada. Em outro vídeo eu falo, se for pertinente. Acredito que vai ser.
Beleza. Depois do núcleo... Ah, lembrando, essa membrana aqui em volta do DNA, que é o núcleo é essa parte interna, né? Essa membrana inteira a gente chama de carioteca, ou então, sei lá, membrana nuclear, enfim, tem vários nomes, mas são tudo a mesma coisa, basicamente é o que envolve o núcleo, que é essa parte central. Ela também é o mesmo composto dessa parte de fora, dessa membrana nuclear, membrana plasmática, e ela tem alguns poros, né? Mas isso aí, de novo, a gente vai falar de uma forma mais avançada. Tem uns furinhos, basicamente, tem que saber. Ok, então vamos começar com as organelas, tá? O que são as organelas, de novo? São os órgãos, da mesma forma que o nosso fígado tem. Nosso corpo tem, por exemplo, um fígado, um rim, entendeu? Um coração. Nossas células têm, cada um, algumas organelas. Eu vou desenhar uma normalmente, mas normalmente a célula tem milhões não milhões, né? Mas já milhares. Por exemplo, mitocôndria, que é o que a gente vai falar aqui agora. As células normalmente têm centenas, dezenas. Depende muito da função que a célula vai exercer. Por quê? Porque essa mitocôndria, essa organela, serve para respiração celular. Ou seja, ela vai dar energia para a nossa célula. Ela é a matriz, tá? Então, qual a importância dela? Basicamente, essa aqui vai ser legal, todas as organelas são bem complexas, mas essa aqui eu vou ter que discorrer um pouco mais. Basicamente, ela transforma glicose e carboidrato em energia para a célula. Num ciclo bem interessante, dá um vídeo bem grande sobre isso, bem complexo, é um assunto bem chato de ser explicado, mas quando você entende é super legal. Então, vale um vídeo. Então, a mitocôndria, basicamente, ela tem esse formato, não exatamente assim, né, mas a fim didático é assim, e ela tem duas membranas, tá vendo? Ela tem essa parte de fora e a parte de dentro. Imagina um feijãozinho, um pão, sei lá, parece isso. E ela tem esse importantíssimo dever de dar energia para a célula, tá? Tem muita coisa a ser discutida sobre isso, então vou fazer um vídeo específico, tá? Para a mitocôndria. Beleza. Então agora a gente vai falar do ribossomo, que é outra organela. Normalmente a gente vai encontrar ela assim, ó, parecendo um boneco de neve. Um 8 também, né? Boa. Que é basicamente o quê? O ribossomo serve para síntese proteica, que nem você já deve ter escutado em alguma das suas aulas. Mas o que é síntese proteica? Síntese é união, né? Que a gente já sabe do dicionário, basicamente. O que é a síntese proteica em si? Ele vai pegar os aminoácidos que são... Basicamente, você come lá, você faz academia, beleza? Vou dar um exemplo. Você aprendeu lá que você tem que tomar whey protein, comer frango, etc. Aí você tá comendo o nosso frango, não só quem faz academia, óbvio, todo mundo que come alguma proteína. Vai cair no seu sistema digestório e ele vai digerir tudo em vários aminoácidos, tá? E esses aminoácidos vão entrar aqui na célula por um dos meios lá que eu falei, tanto de difusão facilitada ou da difusão simples, que vai ser um dos meios que eu vou falar mais sobre depois, quando eu for falar da membrana, ou seja, ele vai passar por aquele fosfolipídio ou pela proteína e vai entrar aqui nesse ribossomo. Não é bem assim, tem uma proteína, outra coisa que transporta, né? Mas para fins didáticos, como eu disse, nós vamos fingir que ela está entrando aqui no ribossomo. Vai ganhar um vídeo específico também, né? Ribossomo é muito importante. E o que ele faz isso? Basicamente, você comeu uma proteína, ela virou aminoácido na sua barriga, ela veio para a célula, e o seu corpo vai usar, no caso esse ribossomo, vai usar o aminoácido que ele está disposto lá, para fazer uma proteína que você precisa, que a sua célula precisa, tá? Então, vou dar um exemplo. A célula do seu cabelo vai produzir queratina, por exemplo, que é a célula que faz o seu cabelo durinho e tal. A célula do seu pâncreas, por exemplo, vai produzir insulina. Enfim, tem muitos hormônios, por exemplo, que são proteínas. Proteína é uma das coisas mais importantes que tem, praticamente toda proteína, transportadores, hormônios, muitos dos hormônios, né, não todos, é proteína. E também uma porrada de coisa que a gente vai ver, enzimas. Então, proteína é muito importante.
Então, basicamente, ele faz essa síntese, ele pega o aminoácido que tiver disponível e vai unir da forma que ele bem entender, tá? Lembrando, tudo isso é mandado pelo DNA, ou seja, o que ele vai fazer aqui, o que a mitocôndria vai fazer, o que o ribossomo vai fazer, já foi criado pelo DNA. Ele já tem uma função específica desde o nascimento, tá? Por exemplo, a sua célula que nem eu disse, a célula do pâncreas, ela vai produzir insulina porque o DNA da célula do pâncreas, que é o mesmo de todos, mas a parte da leitura do DNA da célula do pâncreas diz que ele precisa de insulina, aquela parte ele precisa de insulina. Então, perfeito. Beleza, depois disso a gente vai falar do retículo endoplasmático, que é outra organela, tá? Então, você vai ver um desenho bem feio aqui agora. Bem puscoco. Basicamente isso. O que significa retículo endoplasmático? Deixa eu escrever isso aqui. Como é que faz? Aqui, volta. Beleza. Retículo endoplasmático. Deixa eu arrastar isso aqui. Beleza, retículo endoplasmático. Vou deixar aqui, depois eu apago. Basicamente, retículo significa o conjunto de redes, né? Ou seja, tá vendo? Isso aqui é uma aparência meio de redes, sei lá. E endoplasmático significa dentro do plasma, ou seja, dentro do citoplasma. Basicamente, é só a morfologia, a etimologia da palavra, que ajuda a entender muito nessa área da citologia, você entender o que significa as coisas, tá? Que nem eu te expliquei o que é síntese, eu te expliquei o que agora é o retículo, o endo, etc. Tem muita coisa aí que você vai entender só pelo nome depois, mesmo que você não tenha estudado, tá? Vou apagar aqui. Basicamente, isso aqui envolve o núcleo, é uma outra organela, que é dividida em duas partes, tá? Ela é dividida em um retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, tanto faz, tá aqui, ó. Ela tem várias pintinhas, tá vendo? E essas pintinhas são nada mais nada menos que ribossomos. Sim, esses ribossomos aqui, tá? Basicamente, o que eles fazem? Síntese proteica, que nem eu já havia dito, né? E também tem essa parte lisa do retículo endoplasmático. Não necessariamente é maior ou menor, tá? Isso aqui depende do lugar. Então pode ser que seja dividido meio a meio, pode ser que tenha mais rugoso, pode ser que tenha mais liso. E isso é um detalhe muito importante. Por quê? Porque o retículo endoplasmático liso, ele serve para fazer desintoxicação do seu corpo, tipo álcool, drogas, etc. Ou seja, ele vai limpar. Vocês podem imaginar que o seu fígado, por exemplo, tem bastante retículo endoplasmático liso, porque ele faz bastante desintoxicação de álcool e tal. E também ele serve para fazer síntese de lipídio. Lembra que eu falei que síntese é a união? Basicamente, ele faz gordura, tá? Baseado nos nutrientes que ele recebe dessas gorduras quebradas, basicamente. Tem uma coisa mais profunda, mas também vai ganhar um vídeo próprio, possivelmente, né? Isso aqui é só uma análise elementar mesmo, bem básica. Então essa parte lisa, ela faz essa síntese de lipídios e também faz a desintoxicação do corpo, beleza? Isso é muito importante saber, porque quando a pessoa bebe muito, por exemplo, ele vai perdendo esses ribossomos, né? Então, tipo assim, o que era para ter ribossomo não tem mais. Por quê? Porque ele precisou de desintoxicar, tá? Então, essa parte aqui vai sumindo. E aí, por exemplo, você faz academia, precisa de bastante síntese proteica para fazer insulina, enfim, um tanto de hormônio, e você bebe muito. E essa parte aqui inteira vai se tornando lisa até o momento que a sua academia quase não faz efeito. Claro que vai fazer efeito, mas comparado a alguém que não bebe, faria muito mais efeito, entendeu? Então, basicamente isso aqui é o retículo endoplasmático inteiro, né? Tanto liso quanto rugoso. Depois disso, uma outra organela que é bem linkada é o complexo de Golgi. Tá. Normalmente ele vai ser desenhado assim. Ele fica pertinho, vou desenhar ele aqui um pouco mais pra baixo. Uma coisa meio estranha assim, tá? O que ele faz? O retículo endoplasmático não. O complexo de Golgi, ele recebe as proteínas feitas por esse ribossomo aqui do retículo endoplasmático. Ele armazena ela num saquinho, tá? Chamado vesícula. E ele manda ela para fora do corpo. Então, toda a proteína que é feita por esse retículo endoplasmático rugoso é enviada para fora do corpo? Sim.
Basicamente, o retículo endoplasmático rugoso faz essas proteínas para ser enviada para o resto das outras células do seu corpo, por exemplo, do seu braço, da sua perna, do seu bíceps em si, lá do seu braço, dos outros órgãos, enfim, o que o seu corpo estiver precisando na hora. E esse ribossomo aqui, ele vai fazer o que o seu corpo, o que a sua célula estiver precisando, tá? Não só o corpo. Então, basicamente, essa organela, o complexo de Golgi, ela serve como SEDEX, o Correios. Ela pega essas proteínas feitas, embala e envia para fora da célula num processo chamado exocitose, tá? Exo também de saída, citose, célula, saída da célula. Meio complexo, também deve valer um vídeo. Tem muito conceito elementar que vai ser legal de explicar. E também não é muito difícil de entender. Basicamente, ela vai embalar aqui e vai enviar para fora da célula em uma união com a membrana, e vai ser bem legal de entender. Basicamente, em grossíssimo modo, tem muitas funções, tá? O retículo endoplasmático... ai, meu Deus! O complexo de Golgi, eu sempre confundo os nomes. Mas, por exemplo, ele também faz síntese de muco. Ele faz esse muco, essa parede de muco que tem no seu nariz, na sua garganta, o que inibe muitas das partes do contrações bacterianas, virais, etc., que é muito bom, né? E ele também faz... ele é responsável pelaquela cabecinha do espermatozoide, não sei se vocês sabem, tá? Que é o acrossomo. Se eu não me engano é esse o nome, não lembro. Acho que é acrossomo. Então, normalmente você tem ideia de que uma pessoa que não tem esse acrossomo bem desenvolvido, ou seja, ele não tem esse retículo de novo, esse complexo de Golgi funcionando corretamente, ele vai ser uma pessoa infértil, tá? Então isso é uma boa curiosidade. Ele faz esse acrossomo e também sintetiza os mucos, né? Muco polissacarídeo, né? Que normalmente é o nome. E ele envia as proteínas, armazena a secreção, enfim, tem um tanto de utilidade. Mas, grosso modo, a gente vai falar que ele só envia a proteína aqui nessa aula de agora, porque tem muita coisa para ser discorrida, né, sobre ele. Depois do complexo de Golgi, tem o lisossomo, muito bom lembrar disso. Tem muitas organelas, enfim, eu vou citar só as mais comuns aqui nesse vídeo, que vai ser algo que eu devo fazer algum vídeo sobre, que vai precisar desses conceitos. Então, eu vou manter bem, assim, perto da realidade. Tem muita organela mesmo, tem muita coisa que não convém muito explicar aqui, mas, por exemplo, o lisossomo. O que são os lisossomos? São as bolinhas cheias de veneno. Não é bem veneno, né? São algumas enzimas, mas a gente chama de veneno. São as enzimas digestivas, ou seja, ela serve tanto para queimar coisas, por exemplo, organelas que não funcionam mais. Ela vai chegar aqui, ela vai unir, vai vir aqui um lisossomo, por exemplo, nessa mitocôndria, finge que ela está com defeito. Agora já era, vou apagar. Finge que essa mitocôndria está com defeito. Ela vai vir aqui, ó, ela vai se unir a ele, vai abrir as perninhas aqui e vai soltar o veneno nela. E aí essa mitocôndria aqui vai de ralo, meu filho. Já era. Basicamente. Ela tem várias funções, é óbvio. Mas o lisossomo tem uma dessas, que é a autofagia, que é o nome de quando você come algo inteiro à célula. Tem uma que é a de apoptose, que é o suicídio da célula. Ele também ajuda na fagocitose, né? Que é basicamente comer algo que vem de fora da célula. Vou ter que desenhar uma célula falsa que eu não sei mexer nisso, então tô com medo de dar uma cagada no desenho. Finge que isso aqui é o que tá bonitinho, tá? Basicamente, a sua célula, vamos supor que aqui tem uma bactéria aqui fora, ó. Um corpo estranho, tá? Não necessariamente uma bactéria. E aí a sua célula vai fazer uma coisa que chama fagocitose, que ela vai abrir aqui uns bracinhos e vai comer essa bactéria. E aí ela vai ficar envolta nesse pedacinho aqui, ó. Vamos chamar de... Deixa eu apagar isso aqui, construir direitinho. Ó, depois que ela foi comida, vai ser basicamente digerida. Ela vai ficar presa aqui, ó. Isso chama fagossomo, tá? Que é o lugar onde é feito. Somo é de lugar, tá? Basicamente. E aí
o seu lisossomo vai integrar de novo aqui, e vai soltar o veneninho. E aqui vai matar a bactéria. É muito louco, tá? Isso é inclusive, dos modos de que uma célula cancerosa é morta, tá? É uma das formas que o seu corpo faz uma mini quimioterapia aí. Basicamente, ele faz esse processo de apoptose todos os momentos. Por exemplo, uma célula está dando defeito, está querendo replicar. Basicamente, as mitocôndrias, tá? Isso é importante dizer. Não necessariamente vai cair, mas é uma curiosidade. Mas as mitocôndrias vão ativar essa apoptose, né? Esse suicídio da célula. Então, são vários lisossomos, né, que tem dentro da célula. Então, na hora que a mitocôndria vê que tem alguma coisa errada, a célula é cancerosa, ela tá com um problema e tá se reproduzindo, tentando se reproduzir, e ela vai falar assim, abre aí. Aí, basicamente, eles vão abrir e vai soltar o veneninho aqui pela célula inteira, e a célula inteira vai morrer, tá? Vou ter que apagar isso aqui, né, pelo visto, porque nós não entendemos muito bem do funcionamento. Mas, basicamente, são essas organelas as mais importantezinhas que eu tinha pra dizer. Isso, não sei se deu pra ouvir o WhatsApp, mas ignora. Basicamente é isso que era a célula. A gente tem que treinar bastante esse desenho, porque é importante, é bom pro cérebro entender o que a gente está fazendo com desenhos, tá? Eu costumo fazer bastante desenho. Eu acho que me ajuda na absorção do conteúdo, mas é com vocês. Como eu disse, que é mais ou menos isso, vou fazer o desenho dela de novo, pra quem não entendeu. Quer dizer, pode até voltar no vídeo, né? Mas eu vou fazer de novo, que nem eu disse, eu gosto de desenhar. Então, basicamente aqui vai ter o núcleo, não desse tamanhozão, mas vai ter o núcleo aqui. Aí vai ter a mitocôndria, ou DNA, né, claro, primeiro. A mitocôndria, algumas vão ter, tá? Como eu disse, pode ter dezenas, centenas. O retículo endoplasmático, ele tem um só, tá, na célula. Então isso é importante. Ele só é dividido em dois, mas ele é um só, basicamente. Então vai ter esse retículo endoplasmático. Ribossomo também vai ter em monte. Normalmente você vai ver nos desenhos o ribossomo com vários pontinhos assim, tá? Não necessariamente você vai ver ele desenhadinho assim, em formato de 8. Mas, se você for ver ele ampliado, normalmente eles vão fazer isso mais ou menos assim, dividido em dois, umas duas bolinhas uma em cima da outra, tipo um 8 mesmo, tá? E o lisossomo também, né? Redondinho aqui. Várias bolinhas redondinhas. E o complexo de Golgi. Uma curiosidade também legal, que eu provavelmente vou discorrer em algum outro vídeo, é que o lisossomo é uma das vesículas excretadas pelo complexo de Golgi, tá? Então, essas enzimas que ele tem, como eu disse, toda enzima é uma proteína, então elas são sintetizadas pelo complexo de Golgi muitas vezes. Quer dizer, são sintetizadas por um dos ribossomos aqui, enviadas para o complexo de Golgi. E ela, sim, excreta essa bolinha que vira uma organela, tá? Amando do DNA, também amando do que tem, né, dentro dessa vesícula, que importa, né? Senão qualquer bolinha, qualquer vesícula poderia ser uma organela. Mas, basicamente, o tipo de enzima digestiva conta, o tipo de... o que o DNA está pedindo aqui para a célula conta, a quantidade de lisossomos conta. Por exemplo, como eu disse, o sistema de apoptose é o suicídio da célula. A gente lembra que os gerinos, tá? Gerinos, eles são pequenininhos assim, e eles... Nossa, que desenho horrível. Eles têm uma caudinha, né? Quando o sapo cresce, ele perde essa cauda. Isso, obviamente, está relacionado ao sistema de apoptose. Em algum momento, ele vai ter que criar uma perninha. Finge que isso aqui é uma perninha boa. Bracinho. Olho, beleza? Sapo horrível. Ele perdeu essa parte da cauda no sistema de apoptose, tá? Normalmente é planejado, né? Essa apoptose é planejada pelo DNA, porque ele tem que soltar essa cauda em algum momento para continuar a evolução. Mas, em alguns casos do nosso corpo, por exemplo, quando a célula está se tornando cancerosa, é válido que ela se mate, né? Ela sofra apoptose. Então, basicamente é isso. Os mais recorrentes são esses. Lembrando, as células humanas, as células de plantas, vegetais em si, são somente compostas por células eucariotas, né? Dessa forma.
mas tem severas diferenças, né? Por exemplo, pode ter cloroplastos, quer dizer, vão ter cloroplastos, né, nas células de plantas, que não vão ter aqui na célula humana, e algumas outras diferenças, vão ter alguns plastos, né, de armazenamento de celulose, de algumas outras formas, e também o cloroplasto, que faz a fotossíntese, né? Basicamente vai ter muita coisa, talvez eu grave outro vídeo, talvez também pode ser pertinente, né? Mas basicamente elas têm algumas diferenças. Lembrando, eu não citei a célula procariótica, que é a que não tem núcleo, mas ela é uma célula muito mais simples, ela não tem nada dessas organelas, quase nada, tá? Por quê? Porque a célula procariótica, ela normalmente é desenhada assim, tá? Ela tem uns rabinhos aqui, umas nadadeiras, que ajuda nela para se movimentar. Ela não vai ter esse núcleo, mas é óbvio que ela vai ter um DNA, tá? Senão ela não seria uma célula. E ela sempre vai ser uma célula unicelular, tá? Quer dizer, a bactéria sempre vai ser unicelular. Toda bactéria é procariota e arc também, né? Mas a maioria da bactéria, ela sempre vai ser unicelular, ou seja, vai ser uma célula só. O nosso tecido humano é composto por trilhões de células e a célula bacteriosa vai ser sempre uma célula, ou seja, uma célula unicelular e procariota. Ela vai ter esse DNA aqui, que não é realmente junto de um núcleo, que nem organizadinho que a gente tem aqui. Não pode ser chamado de núcleo, isso aqui normalmente você vai ouvir tipo nucleoide, tá? Alguma coisa mais organizada, porque ele fica meio juntinho, mas normalmente ele é disperso, né? No citoplasma, que nem ele tá aqui, tá? Dá pra ver aqui, ó, ele tá no meio do citoplasma. E ele vai ter aqui ribossomo, ele vai ter algumas outras coisas, mas nada muito pertinente porque eu vou mostrar, talvez, de novo, no futuro eu mostre algo mais específico para células procariotas. Mas, a priori, isso aqui é mais uma construção do imaginário, que nem eu disse, sendo bem didático, falando bem do raso. Isso aqui, a célula, obviamente, tem bem mais coisa, mas depois eu dou uma mostrada, acho que prioridades aqui vai ser a membrana plasmática e a mitocôndria, as organelas no geral. Mas a membrana plasmática e o citoplasma tem que dar uma atenção especial. Talvez eu fale um pouco sobre as bactérias depois, tá? Então, basicamente isso. Eu fiz isso aqui mais para uma construção do imaginário. Espero que esteja muito bom. 37 minutos tá mais que ótimo, eu acho. Então, obrigado pela presença.